Vamos agora falar sobre economia, porque olha só, no ano passado, os homens ganharam quase 30% mais que as mulheres. A gente está falando de renda média mensal. São dados da PNAD contínua do IBGE. As mulheres receberam, em média, olha aí, R$ 1.985 no ano passado. Já os homens, o ganho médio foi de R$ 2.555, uma diferença de quase 29%. Essa mesma pesquisa apontou que os homens são maioria no mercado de trabalho, representando quase 57% do total. Outro dado muito importante da pesquisa é que parte das mulheres não pode trabalhar porque não conta com creche para deixar os filhos. A gente agora vai falar um pouquinho sobre essa desigualdade salarial. Essa discussão sobre a diferença salarial entre homens e mulheres é uma discussão muito antiga, né? É, porque as mulheres entram no mercado de trabalho num momento posterior. De novo, um campo tradicionalmente ocupado pelos homens. É claro que a gente pode problematizar isso e, aliás, isso tem relação com a questão do feminismo negro. Então, quando a luta feminista é uma luta é uma luta do eu quero poder trabalhar fora. Se você pensar nas mulheres negras, essas mulheres sempre trabalharam. Então, é uma luta tradicionalmente associada às mulheres brancas de classe média. Então, tem opressões distintas aí. Você falou muito bem sobre a questão da desigualdade relacionada também com a impossibilidade de ter com quem deixar os filhos. Então, a questão das creches, isso tem relação com o que você falou, Mari, no começo do programa, sobre como a pandemia afetou de forma particularmente drástica as mulheres. As mulheres são as responsáveis pelo trabalho doméstico, isso não foi redistribuído. Então, na história, a gente vem acumulando funções. E isso é muito cruel sobre as mulheres. Outro assunto que a gente já abordou muito por aqui. Quando você faz a mudança de bloco e você fala sobre as nossas desigualdades e a desigualdade, como é que a gente vai fazer para que as mulheres tenham acesso à lei de proteção às mulheres, como é que a gente vai fazer para que as pessoas no Brasil tenham acesso ao mesmo espaço de liberdade? A Paula falou muito bem isso no início do programa. A igualdade que a gente tem no Brasil, ela é formal perante a lei e a lei não chega do mesmo jeito em todo mundo. Nem todo mundo consegue decidir no que quer trabalhar e como quer trabalhar. Nem todo mundo tem um lugar para deixar os seus filhos para poder sair de casa. Nem todo mundo, quando decide se separar de um marido, por exemplo, por um relacionamento não saudável, tem um lugar para ir, porque não tem independência financeira. Então, todos os nossos problemas, eles estão interrelacionados. Eu sei que muitas vezes eu falo aqui, trago diversos outros temas que têm relação com o assunto que está sendo objeto da nossa discussão, mas é porque a gente precisa discutir as coisas com profundidade. A gente vai discutir o que é ser mulher no Brasil, a gente precisa discutir a formação de uma sociedade patriarcal, com um histórico escravocrata, a gente precisa discutir a nossa desigualdade, a gente precisa discutir tudo. E o que a gente viu agora na pandemia é a questão da mulher vivendo ali aqueles vários trabalhos, né? Então, a mulher trabalhando em casa, com o filho tendo que estudar online, tendo que cuidar da casa e vivendo tudo isso ao mesmo tempo. E a gente viu relacionamentos também abusivos no meio da pandemia. E tem aquela coisa, né? Um ciclo que a gente às vezes não consegue quebrar. Por quê? A mulher não consegue se destacar porque não tem com quem deixar o filho, o homem está ali na empresa trabalhando, ele consegue chegar a cargos mais altos do que as mulheres, que por vezes não têm tanto tempo, digamos assim, né, para crescer dentro das empresas. Então, como quebrar esse ciclo, Paulo? É difícil, né? Quebrando esse ciclo, em primeiro lugar, a economia melhora, né? Quando homens e mulheres passam a receber de uma maneira mais igual, é bom para toda uma sociedade. E eu acho que as funções deveriam ser divididas, inclusive dentro das empresas, sinceramente, assim. Então, os homens que são pais, você também tem que se preocupar com a creche. Por que é só sua mulher que tem que se preocupar? Porque aí é impossível você vencer. É como aquela história que um dia eu contei aqui das 400 voltas, né? Como é que a gente vai chegar perto de alguém se a desigualdade, né, do tempo é tão grande? Então, as mulheres, em geral, elas trabalham 3 horas a mais que os homens e ganham 2/3 a menos, né, que os homens, ou ganham 2/3 do que os homens ganham. E eu fico pensando também nessa questão masculina de ser, porque a mulher, quando ela é engravida, ela tem filho, na volta, ela geralmente não consegue ocupar a mesma posição. Então, esses homens realmente, eles vão alçando novos lugares, e as mulheres vão sempre ficando para trás. E a outra coisa que eu acho super importante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava na casa da minha mãe e ela tinha vários filhos, e eu falei para ela o seguinte: você tem que falar para estudarem. As meninas, elas têm que estudar.
porque estudo é uma questão de mobilidade social e a gente pode pensar nessa questão do filho, principalmente quando a renda é menor, quando o conhecimento é um pouco menor, pensar que esse filho não é que ele atrapalhe, mas eu acho que tudo tem hora para que você realmente consiga também alcançar outros lugares. A gente também sabe que mulheres que não têm filhos, elas chegam um pouco mais cedo em determinados lugares, além das mulheres que têm os filhos. Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar, sabe? Que é uma questão mesmo de educação, uma questão de priorizar e, ao mesmo tempo, deixar claro que também não é o fim do mundo. Se você vai ter essa maternidade, vai ser mãe e tal, não precisa deixar de estudar. E é aquela coisa, você falou sobre... Eu preciso falar isso aqui porque tem muita gente... Eu fico desesperada, assim, com a questão do futuro de alguém. É muito sério. Não, é investir em educação mesmo. E você falou sobre mulheres que não têm filhos, isso também daria para falar aqui no programa, né? Sobre mulheres que são julgadas porque não querem ter filhos. A gente é julgada por tudo, Ou gente. seja, assim, como a Gabi disse, são vários problemas que estão sempre relacionados. Karnal, a gente falou sobre as mulheres terem ali várias tarefas, a gente ouve isso a vida inteira, de que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba, às vezes, dizendo isso pra gente mesma, no tipo, eu consigo. Né? E isso só reforça ideias antigas. E quando a gente vê os homens tendo resistência em entender que eles também têm que realizar essas tarefas... Porque existe uma fragilidade do homem em pensar, não, isso não é pra mim, isso significa que eu não sou um homem de verdade? A gente já falou bastante sobre isso, né? Acho que nós temos aqui uma frase que foi tocada no programa que ela já é complicada. A mulher não tem com quem deixar os filhos. Ora, a não ser que seja Jesus gerado só pela mãe e por Deus... As outras pessoas da humanidade geralmente têm um pai e uma mãe. Então, deveria ser sempre a seguinte questão: o casal não tem com quem deixar filho. Então, dizer assim, é a mulher que não tem, eu estou sempre pensando o que a gente pensa, que o filho é responsabilidade da mulher. Eu sou professor há quase 40 anos. Na escola, a criança passou mal, liga para a mãe. Não importa que a mãe seja médica e o pai também, a mãe engenheira, o pai também, liga para a mãe. Então, essa ideia faz com que a gente não consiga sequer no vocabulário conceber que a casa e o filho sejam uma construção do casal. Então, a ideia de um homem dizer que me deixa possesso, eu ajudo a minha mulher, é um machismo cordial que diz assim, a responsabilidade é dela, mas eu sou tão legal que eu vou trocar uma fralda. Inclusive, eu levei o prato para a pia porque eu sou um homem moderno, cosmopolita, né? Eu sou um homem aberto, né? Então, essa ideia é uma ideia que cada casal tem que discutir. Quem é que vai trabalhar e quem vai se dedicar mais à casa? Tem que ser uma negociação, porque pode ser uma fase boa para o homem, ou para a mulher, ou para os dois. Então, tudo isso é muito complicado. Nossa sociedade ainda pensa o seguinte: mulher é um peso trabalhista, porque a licença maternidade é muito grande. Então, vou contratar, vou ter que pagar, vou ter que contratar outra. Ou seja, o filho continua sendo gerado por Deus, através do arcanjo Gabriel, que anuncia uma virgem que vai conceber, né? E Maria podia dizer, não tem com quem deixar meu filho. Ela pode. Mas depois dela, as outras mulheres do mundo, né? O que acontece com isso? É muito complicado. Continuamos pensando, tradicionalmente, casa é responsabilidade da mulher e filho é responsabilidade da mulher. E é por isso que os homens, de fato, eles respondem dentro dessa cultura, né? Eu ajudo, estou aqui, eu não fui criado para lavar louça. Ou então, meu filho, nasce aristocrata. Tem uma equipe que você contrata. Não nasceu aristocrata, não nasceu milionário, meu filho, vai para a roça. É tanta coisa que cansa, né? Mas a gente precisa falar sobre todos esses problemas que a gente tem, todos os desafios que a gente enfrenta por ser mulher. A gente falou um pouquinho já sobre a desigualdade salarial. Será que é possível pensar que a gente já avançou nisso? Não, errado. Se eu te disser que os dados sobre diferenças salariais continuam idênticos há mais de um século, a gente vai ouvir agora a Marilane Teixeira. Ela é economista e pesquisadora em relações de trabalho e gênero da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olha só. Nós temos dados, por exemplo, do IBGE, divulgados recentemente em relação ao ano de 2019, que mostra que mais de 90% das mulheres declaram que realizam algum tipo de trabalho doméstico.
Bom, as mulheres que estão no mercado de trabalho, elas, os dados, por exemplo, sobre diferenças salariais, eles continuam idênticos há mais de um século. As mulheres recebem em torno de 30% menos do que os homens em média, e quando você analisa, por exemplo, a remuneração, os rendimentos das mulheres negras, chega a corresponder 40% do salário, por exemplo, de um homem branco, em média. E essas diferenças salariais, elas podem ser atribuídas tanto às diferenças em termos de oportunidades do mercado de trabalho, como também a forma como se inserem. As mulheres tradicionalmente vão para as atividades que são menos valorizadas, trabalhos mais precários, inclusive, os trabalhos informais, trabalhos flexíveis, que busca, de alguma maneira, tentar conciliar a responsabilidade da casa com a responsabilidade do trabalho produtivo. E é tratado como uma tarefa exclusiva das mulheres, como se a sociedade, de alguma forma, não tivesse a responsabilidade pelo trabalho de reprodução social. Isso tem que ser visto como uma questão social, trabalho de cuidados, a garantia de creches, cuidado dos idosos, pessoas enfermas. Tem que ser responsabilidade do Estado e da sociedade, e não apenas das mulheres. A gente falou bastante sobre isso aqui, e se a gente falar agora sobre a pandemia, o desemprego também atingiu com mais força as trabalhadoras aqui no Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos.